Se inscreva no canal Audiobook Aprenda Ouvindo. Dê o seu like e compartilhe. Capítulo 1. Feche a boca e leve sua vida a sério. Feche a boca e leve sua vida a sério. É aí que tudo começa. Não se trata de falar, é sobre fazer. Não é sobre explicar seus planos para quem nem vive a sua vida. É sobre acordar um dia e decidir: chega. Chega de perder tempo. Chega de falar sem agir. Chega de fingir que está tudo bem quando não está. Essa decisão silenciosa, só sua, é o que muda tudo. Você não precisa de permissão, nem de aplausos. Você precisa de foco. Precisa de uma conversa real consigo mesmo. Não vou mais me esconder. Não vou mais adiar. Não vou procurar atalhos. Eu vou trabalhar. A maioria das pessoas fala mais do que faz. Posta sobre metas, comenta planos, mas nunca constrói nada. Sabe por quê? Porque falar é fácil. Falar dá uma falsa sensação de progresso, mas resultado de verdade não vem de palavras, vem de trabalhar silencioso. O progresso real começa quando você cala a boca, quando para de contar tudo para todo mundo e começa a consertar o que precisa. Quando começa a acordar mais cedo. Quando corta pessoas que não se importam com o seu destino. Quando apaga distrações e começa a agir. Aí sim algo começa a mudar. Você não deve explicação sobre suas metas para ninguém. Nem para os amigos, nem para os vizinhos, nem para a sua família. Essa é a sua vida. E se quer mudar, tem que agir como se ela importasse. Poucos vão entender sua fome. Poucos vão entender seu silêncio. Tudo bem, eles não precisam. Você não está construindo sua vida para agradar. Você está construindo para se tornar quem nasceu para ser. Aquele você que sonha alto, que você guarda em segredo. Aquele que conversa com você de madrugada. Esse você não precisa de atenção. Ele precisa de ação. Você pode continuar falando sobre mudança, ou pode mudar. Pode continuar explicando, ou pode evoluir. O mundo não precisa ouvir suas intenções, precisa testemunhar sua transformação. Existe um poder no silêncio, uma força que cresce quando ninguém está olhando. Você começa a levar sua vida a sério quando para de buscar aprovação. Quando para de atualizar todo mundo sobre cada passo. Você não cresce contando, você cresce fazendo. Comece a se fazer perguntas de verdade. Está usando seu tempo com inteligência? Está aproveitando suas manhãs? Está treinando seu corpo? Está fortalecendo sua mente? Está aprendendo algo novo? Ou está só rolando tela, falando e desejando? Quer mudança real? Corte o barulho. Pare de tentar impressionar quem nem sabe o que é crescer. Pare de tentar explicar sua vida para quem não entende nem a própria. Toda vez que você fala em vez de agir, troca poder por conforto. E conforto demais te prende no mesmo lugar. Leve suas metas a sério. Leve seu tempo a sério. Leve seu futuro a sério. Porque se você não levar, ninguém vai. Quer respeito? Construa algo que mereça respeito. Quer que levem você a sério? Leve você a sério primeiro. Você não precisa anunciar nada, só precisa trabalhar, aparecer todo dia, melhorar todo dia, construir hábitos, organizar sua vida, parar de pular o que é difícil. Ninguém vai ver agora, mas um dia vão perguntar: como você fez isso? E a resposta vai ser simples. Você calou a boca e ficou sério. Parou de buscar aplausos. Parou de esperar o momento perfeito. Parou de explicar. Simplesmente começou a andar. Aprendeu a gostar do silêncio. Fez as pazes com ser incompreendido. E usou esse silêncio para construir algo que fala por si. Existe algo poderoso em quem não precisa falar, que entra num lugar e sua presença diz tudo.
Você pode ser essa pessoa, mas tem que querer de verdade. Tem que estar cansado de ser mediano, cansado de se sentir para trás, cansado de repetir o mesmo ciclo sem avanço. Tem que estar pronto para fazer escolhas difíceis. Tem que decidir que seu futuro vale mais do que o conforto do agora. A maioria está ocupada fazendo barulho por nada. Você, fique quieto e construa. Construa disciplina. Construa sua saúde. Construa seu conhecimento. Construa sua habilidade. Construa uma vida que faça as pessoas se perguntarem: como ele conseguiu? E você não vai precisar dizer uma palavra. Seus resultados vão responder por você. Quer vencer em público? Lute em silêncio. Faça o trabalho que ninguém vê. Domine o que não dá curtida. Baixa a cabeça e vai. Sem pular, sem reclamar, sem esperar. Porque essa é a sua vida e ninguém vai salvá-la. Ninguém vai te entregar um futuro melhor. Você vai ter que construir, com esforço, com foco, com consistência. Não é glamuroso, não é fácil, mas é real e funciona. Você tem duas opções: continuar falando ou fechar a boca e fazer. Um caminho leva a desculpas, o outro a resultados. Então feche a boca. Fique sério. Fique em silêncio. Fique com fome e construa algo que o mundo não consiga ignorar. Capítulo 2. Trabalhe em silêncio nos seus objetivos todos os dias. Trabalhe em silêncio nos seus objetivos todos os dias. Essa é a mentalidade de quem está pronto para mudar de vida. Não parece empolgante, não parece chamativo, mas funciona. O progresso real começa no momento em que você para de esperar por motivação e passa a agir com disciplina. Não uma vez por semana, não quando der vontade. Todos os dias. Silenciosamente, consistentemente, sem fazer cena. O problema é que muita gente quer resultados, mas não quer fazer o trabalho chato que traz resultados. Querem parecer esforçados, mas não querem se esforçar quando ninguém está olhando. É por isso que ficam travados. É por isso que vivem recomeçando. Estão sempre procurando uma fórmula mágica. Mas a resposta é simples. Seja consistente. Mesmo quando for entediante. Mesmo quando ninguém estiver batendo palmas. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo. É aí que o progresso começa. Se você leva seu futuro a sério, tem que tratar seus objetivos como algo sagrado. Todos os dias. Não só quando estiver animado. Todos os dias. Porque a vida não recompensa quem faz uma vez ou outra. Ela recompensa quem aparece. Mesmo quando está desconfortável. Mesmo quando está lento. Mesmo quando ninguém está vendo. Você precisa criar um ritmo que funcione para você. Não para agradar os outros. Não para parecer bonito online. Talvez isso signifique acordar mais cedo. Talvez cortar algumas coisas que roubam seu tempo. Seja o que for, mude. Não espere o momento perfeito. Ele nunca chega. Comece. Comece pequeno se for preciso, mas comece. Quem vence não é quem fala mais, não é quem vive anunciando os planos, é quem aparece. Todo dia. Em silêncio. Melhorando. Sem precisar provar nada para ninguém. Você vai olhar para essa pessoa 1 ano depois, e ela terá se transformado, mas você não viu os dias começando às 6 da manhã. Não viu as noites em que ela escolheu o trabalho em vez do conforto. Não viu a disciplina. E nem era para ver, porque ela não fazia por aplauso,
fazia por ela mesma. E esse é o segredo. Pare de tentar impressionar os outros. Comece a construir algo por você. Não poste, não se gabe, não espere feedback. Trabalhe, foque na missão. Fique com ela. Você não precisa de plateia. Precisa de um motivo forte. Um motivo que te faça continuar quando tudo ficar difícil. Um motivo que não desaparece quando tudo fica em silêncio. Pense no longo prazo. Não corra atrás de resultado rápido. Não apresse o processo. Tudo que vale a pena leva tempo. Leva esforço. Leva sacrifício. E sim, vai ser solitário algumas vezes. Você vai ter dias em que ninguém vai entender o que está fazendo. Momentos em que vai duvidar de si mesmo. Mas continue. Faz parte do caminho. Quem continua mesmo nos dias ruins é quem chega longe. Você tem que estar bem com o fato de ninguém notar seu esforço agora. Tem que estar bem em fazer o trabalho e não receber reconhecimento, porque os resultados virão, e quando vierem, vão falar por si. Não se trata só de trabalhar duro, é sobre trabalhar com inteligência. Use seu tempo com sabedoria. Não fique só ocupado, fique focado. Saiba exatamente o que está construindo. Tenha um plano. Escreva. Divida em passos diários e execute. Todos os dias. Mesmo cansado. Mesmo desanimado. Mesmo quando ninguém aplaude. Apareça assim mesmo. É assim que se constrói impulso. A verdade é, seu futuro depende do que você faz quando ninguém está olhando. Depende do que faz com suas manhãs, noites e horas livres. Esse tempo se acumula. 1 hora de esforço focado por dia. São mais de 350 horas por ano. Mais do que suficiente para mudar sua vida inteira. Mas isso não acontece se você vive pulando dias. Não acontece se fica esperando por inspiração. Acontece quando você transforma isso em hábito. Disciplina pode não ser prazerosa no começo, mas é 1000 vezes melhor que arrependimento. A maioria vive arrependida porque demorou demais para levar a vida a sério. Perderam anos. Não seja essa pessoa. Tome a decisão agora. Comece o hábito agora. Comprometa-se com o processo agora. E entenda algo. Você não vai estar motivado todos os dias. E tudo bem. Você não tem que se sentir incrível o tempo todo. Você só precisa continuar. Motivação vai embora. Disciplina fica. Comece a construir hábitos. E enquanto constrói, proteja a sua paz. Esperaram o momento certo. A motivação perfeita. A sensação ideal. E você não precisa explicar sua rotina. Você não dá satisfações. Você não precisa convencer ninguém do seu esforço. Trabalhe em silêncio. Foque. Você não está fazendo isso por atenção. Está fazendo por liberdade. Por força. Porque sua vida merece mais do que o mínimo. Existe um orgulho diferente em saber que foi consistente quando ninguém viu. Que evoluiu sem precisar mostrar. Que manteve sua palavra mesmo quando era difícil. Esse é o tipo de orgulho que vira confiança real. Não a confiança dos likes, mas a que nasce da integridade com você mesmo. As pessoas vão perceber, mas quando notarem, você já não vai precisar que notem, porque você já vai saber quem se tornou. E esse é o objetivo. Se tornar alguém de quem você se orgulha. Alguém que não desistiu.
Alguém que manteve o foco. Alguém que fez o que disse que iria fazer. Você não precisa de uma voz mais alta. Precisa de uma rotina mais forte. Não precisa de mais opiniões. Precisa de mais tempo com seus objetivos. Não precisa falar da sua visão. Precisa vivê-la. Passo a passo. Dia após dia. Em silêncio. Porque o melhor trabalho que você vai fazer na vida vai ser aquele que ninguém vê. E a melhor versão de você vai ser construída nas horas calmas, longe do barulho, da pressão, das opiniões e das distrações. Trabalhe em silêncio, todos os dias. E quando for a hora certa, os resultados vão dizer tudo. Capítulo 3. Pare de provar e comece a fazer o que realmente importa. Pare de tentar provar alguma coisa e comece a fazer o que realmente importa. É aí que a vida começa a mudar. Não é quando você convence alguém, não é quando você impressiona. É quando você percebe que não precisa mais da aprovação de ninguém. Esquece por que começou. Porque agora você não está fazendo por crescimento, está fazendo para ser notado. E é aí que começa a queda. Quando você se importa mais em ser visto do que em ser melhor, você troca progresso por performance. É assim que muita gente desperdiça energia tentando ser aceita, tentando agradar, tentando ser entendida. Mas nada disso constrói futuro. A verdade é, você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa evoluir. Com calma, com foco, para você e por você. Ficar tentando provar algo te prende num ciclo. Você posta, explica, justifica. Fica buscando reconhecimento. E nisso, perde o foco, perde o ritmo. Fica presa. Finge estar indo bem, mas não sai do lugar. Você não precisa anunciar cada passo. Não precisa estar certo em toda conversa. Não precisa ser compreendido por todo mundo. Esse não é o objetivo. O objetivo é evoluir, melhorar por dentro, enfrentar suas fraquezas e fazer algo a respeito. Isso não exige barulho, exige ação, exige honestidade, exige que você pare de fingir e comece a trabalhar. O mundo está cheio de gente que fala demais e faz de menos. Se vestem como vencedores, falam como vencedores, mas a vida delas não muda. Por quê? Porque estão focados na imagem, não no crescimento. São viciados em parecer bem, em vez de realmente se tornarem bons. Quer algo melhor para si? Pare de seguir esse padrão. Pare de tentar ser impressionante. Comece a ser real. Comece a ser eficaz. Fazer o que importa de verdade exige clareza. Você tem que olhar seus hábitos de perguntar: isso está me levando aonde quero chegar? Se a resposta for não, mude. Não amanhã, agora. Porque sua vida não vai esperar. Seus sonhos não vão se construir sozinhos. Ou você faz o trabalho, ou não faz. Tem gente que passa anos tentando conquistar respeito de pessoas que nem sabem o que querem da própria vida. Tomam decisões pensando em aparência, não em eficiência. Fogem do difícil porque o difícil não dá curtidas. Mas a verdade é, o que importa de verdade quase nunca parece legal. Parece com acordar cedo, parece com abrir mão do conforto, parece com sacrificar o agora para viver melhor depois. E, principalmente, parece com dizer não para coisas que só desperdiçam seu tempo. Mesmo que sejam populares, mesmo que sejam divertidas, não invente desculpas. Não espere apoio. Crie seus próprios motivos. Foque mesmo que ninguém entenda. É assim que vive quem é sério. Quando você para de provar, você se liberta. Para de depender da aprovação do mundo, para de esperar aplausos e começa a decidir com base no que você acredita.
É daí que vem a força. De conseguir continuar sozinho. De conseguir agir sem plateia. De manter o passo mesmo que ninguém esteja olhando. Alguns não vão entender. Alguns vão duvidar. Alguns vão dizer que você mudou. E mudando mesmo. Porque ficar igual é continuar estagnado. Crescer é fazer diferente. É largar hábitos que não servem mais. É ligar menos para reações e mais para resultados. Fazer o que importa exige prioridades. Você não pode correr atrás de tudo e esperar progresso. Defina o que é importante. Proteja isso. Não negocie. E aceitar que ser mal compreendido faz parte, porque você está construindo algo mais profundo do que os outros conseguem ver. Você deve isso a si mesmo. Levar sua vida a sério. Não de um jeito frio, mas de um jeito claro, intencional. Seus dias importam. Sua energia importa. Seu propósito importa. E quando você para de tentar provar isso para os outros, finalmente pode provar para si mesmo. Prova quando aparece mesmo cansado. Prova quando erra, mas não desiste. Prova quando cumpre o que prometeu para si, mesmo sem testemunhas. O que importa não é quantas pessoas aprovam seu esforço. O que importa é a vida que você constrói por causa dele. A paz interior de quem sabe que fez o que precisava. A confiança de quem encara o que é difícil e não foge. A força de quem sabe que não precisa explicar o caminho, só precisa seguir nele. E não se engane, esse caminho nem sempre vai ser fácil. Vai ter dúvida, vai ter dia confuso, vai ter vontade de desistir. Mas se você continuar fazendo o que importa, a resposta vai ser sempre vale a pena. Porque os resultados desse tipo de esforço são sólidos. Eles duram e mudam você de dentro para fora. Você não está aqui para performar. Não está aqui para colecionar likes. Está aqui para se tornar quem você nasceu para ser. E essa versão sua, forte, disciplinada, clara, essa versão não precisa provar nada. Ela simplesmente vive a verdade. Então pare de falar da sua visão. Comece a construí-la. Pare de buscar atenção. Busque progresso. Pare de tentar impressionar. Construa seus hábitos sem contar a ninguém. Construa seus hábitos sem contar para ninguém. Isso é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Não é porque esconder vai te deixar misterioso. É porque manter para você mantém seu foco afiado e sua energia honesta. A maioria das pessoas sabota o próprio crescimento porque precisa anunciar tudo. Começa algo bom e antes mesmo de firmar a base já está contando para o mundo. Posta, explique. Comece a melhorar. E faça isso por você. Não para aparecer, não por status, mas por crescimento, por paz, por mudança real e duradoura. Um dia você vai olhar para trás e perceber. A maior virada da sua vida não foi quando alguém acreditou em você. Foi quando você parou de precisar disso. Você levantou, focou no que importava e seguiu em frente. Dia após dia, silenciosamente, honestamente, sem precisar ser visto. Foi aí que tudo começou a mudar. Foi aí que você parou de provar e começou a viver. Capítulo 4. Quer aplausos por algo que nem começou direito. E quando recebe atenção demais no começo, perde a motivação. Porque parece que já conquistou algo, mas na prática não concluiu nada. Criar hábitos é pessoal. Não é para câmera. Não é para plateia. É para você. E quanto mais você guarda para si, mais real aquilo se torna, mais forte fica dentro de você. Hábito não é discurso, é ação repetida. É algo que você faz sem precisar mostrar. Vira parte da sua identidade com o tempo. E isso só acontece com consistência nos momentos silenciosos.
quando ninguém pergunta no que você está trabalhando, quando ninguém te dá crédito. É aí que nasce a força. Você não precisa dizer que está acordando mais cedo. Acorde. Não precisa contar que está lendo mais. Leia. Não precisa mostrar sua nova rotina de treino. Siga ela. Seu hábito não fica mais forte com palavras. Fica mais forte com repetição. Quando você faz as coisas em silêncio, você protege sua energia. Evita a armadilha de depender da aprovação dos outros. Evita ter que explicar quando falhar. Evita a tentação de desistir só porque ninguém reparou. Crescimento não precisa de palco. Precisa de constância, de tempo, de privacidade. Precisa que você continue, mesmo quando ficar chato. No começo, a força de vontade ainda é fraca. Algo que ninguém pode tirar. Alguns não vão notar sua evolução. Alguns vão até achar que você está construindo algo novo. Ainda não está acostumado. E nessa fase, falar demais pode matar o impulso. Porque quando você compartilha cedo demais, você convida a opinião, convida a crítica, convida a distração. E tudo isso pode te desviar. Você começa a se preocupar com como as coisas parecem, em vez de focar em como elas funcionam para você. Você tenta agradar expectativas e perde o alinhamento com o seu próprio caminho. Mas quando você mantém em silêncio, não precisa provar nada. Você não está performando, não está tentando impressionar, só está aparecendo, repetidamente. É assim que a mudança real acontece. Nos bastidores, na rotina diária, nas partes do seu dia que ninguém vê. Você não precisa justificar sua disciplina, nem explicar por que está mudando. Apenas mude. Melhore sua alimentação sem postar sobre isso. Estude mais sem anunciar. Economize dinheiro sem contar os planos. Essas escolhas, feitas no dia a dia e guardadas para você, constroem autorrespeito. Você está distante ou diferente. Tá tudo bem. Você não está vivendo para eles. Não está mudando para o conforto deles. Você está criando um futuro melhor para si. E esse futuro é feito de hábitos que você mantém, não dos que você posta. Você tem a chance de crescer em silêncio. Aproveite. Acorde e haja, sem precisar ser visto. Acompanhe seu progresso sozinho. Reflita em silêncio. Ajuste sua estratégia em paz. Você vai se surpreender com a velocidade da sua transformação quando para de explicar e começa a executar. Construir hábitos sem espalhar para o mundo também te ensina algo valioso: autoconfiança. Você começa a acreditar em você num nível mais profundo. Não precisa de lembrança externa para continuar. Você fez uma promessa a si mesmo e está cumprindo. É isso que constrói confiança real. Não elogios, não curtidas, mas saber que foi firme mesmo quando ninguém estava vendo. E essa disciplina vira parte de quem você é. Você acorda e o dia já tem estrutura. Não perde tempo. Não precisa de motivação nova todo dia. Você criou o sistema. E agora, esse sistema te sustenta. Mas isso só funciona se você passou pela parte difícil, construí-lo. Nos dias em que foi chato, nos dias em que não havia aplausos, nos está vivendo de um jeito que faz sentido para você. E essa força silenciosa, focada, intencional, é o tipo de poder que dura. Para de tentar impressionar com seus objetivos. Mostre disciplina através dos resultados. Deixa que eles se perguntem como você mudou tanto. Deixa que seus hábitos falem por si. Você não precisa dizer o que está fazendo. Apenas continue fazendo. E quando alguém perguntar, o que mudou? Você nem vai precisar responder. Vai estar óbvio. Capítulo 5.
Haja todos os dias e não diga nada sobre isso. Haja todos os dias e não diga nada sobre isso. É assim que você separa quem realmente quer de quem só fala. Os que se movem em silêncio, os que fazem o trabalho todos os dias sem precisar de atenção ou aprovação, esses são os que mudam de vida. Não são os que vivem explicando, não são os que compartilham cada passo, não são os que esperam ser notados. É a ação silenciosa, repetida com consistência, que constrói resultados que falam mais alto que qualquer discurso. Todo dia, a vida te dá dias em que ninguém estava assistindo. Um dia, as pessoas vão ver o resultado. Mas até lá, você nem vai ligar para mostrar. Vai estar ocupado com o seu próximo passo. Vai ter chance de evoluir. Você não precisa avisar ninguém sobre o que vai fazer. Só precisa fazer. Não precisa provar que está comprometido. Mostre isso na sua disciplina, na sua consistência, nos seus resultados. Muita gente perde tempo falando sobre o que vai fazer. Vira viciada na sensação de anunciar planos. Mas planos não transformam. Trabalho transforma. Trabalho silencioso, constante, entediante até, mas real, honesto, feito todo dia. Você não precisa de plateia, não precisa de aplauso, não precisa avisar no grupo a cada passo. A maioria faz isso porque depende de cobrança externa, mas a verdadeira responsabilidade nasce de dentro. Quando você não precisa de ninguém te olhando para dar o melhor, quando você faz por si, não por aplauso. Se for importante para você, você vai aparecer. Não uma vez por semana, não só nos dias bons, todos os dias. Se estiver cansado, apareça. Se estiver estressado, apareça. Fraqueza, mas força de verdade é conseguir agir quando ninguém vê, quando ninguém elogia, quando ninguém pergunta. Você sabe o que está fazendo, sabe onde quer chegar. Não precisa provar, não precisa defender sua rotina. Apenas dê o próximo passo e continue dando. Existe um tipo de poder que nasce quando você age sem esperar reação. Você para de depender de validação, para de esperar retorno, começa a confiar em você, a se conectar com o processo. Não precisa de lembrete, não precisa de vídeo motivacional. Você decidiu e agora vive por isso. Não de forma barulhenta, mas focada, sólida, interna. Você não precisa fazer barulho para fazer progresso. E não precisa explicar suas prioridades para quem não entende. Seu tempo é seu. Sua energia é da sua missão. Cada vez que você age sem precisar anunciar, se estiver entediado, apareça. É isso que muda tudo. Não são os objetivos gritantes, nem as declarações dramáticas. É a continuidade silenciosa. Quer melhorar sua saúde? Apareça. Quer aprender uma nova habilidade? Apareça. Quer mudar de vida? Apareça. E faça isso sem dizer uma palavra. Muita gente confunde silêncio com confiar. Você fortalece a disciplina, cria autocontrole, constrói um ritmo silencioso que ninguém consegue parar. Porque agora você não faz por atenção, faz porque importa. E é isso que a maioria não entende. Acham que se ninguém viu, não conta. Mas o melhor progresso acontece no escuro, quando ninguém pergunta,
quando ninguém aplaude, quando você vai assim mesmo. Ali é que nascem as vitórias reais. Ali que se constroem novos padrões. Não quando a câmera está ligada, mas quando o mundo está quieto e você aparece. Agir todos os dias cria uma vida com estrutura. Você não precisa se forçar o tempo todo, só precisa se comprometer. Não dependa do humor, nem da emoção. Dependa do fato. O que você faz hoje molda quem você será amanhã. Cada treino, cada página lida, cada hora focada. E se for agir, faça isso com intenção, como se fosse a coisa mais importante, sem pressa, sem atalho, com excelência. Terminou? Vai para o próximo passo sem precisar se exibir, sem precisar contar para ninguém. Você sabe o que fez, e isso basta. Pessoas que mudam de vida não precisam que o mundo concorde com elas. Só precisam acreditar na própria decisão e seguir em frente. Esse é o coração de todo sucesso. Crença mais ação. Sem discursos, sem promessas, só esforço. Todos os dias. E quando as coisas ficarem difíceis, e vão, não reclame, não explique, continue. Ajuste se for preciso, aprenda, fique mais forte, mas não pare. Esses são os blocos da transformação. Some isso por um ano e você vai olhar para trás e nem vai se reconhecer. Não porque você disse que mudaria, mas porque você mudou. Afaste-se de distrações que te puxam para o ego. Afaste-se de quem pergunta o que você está fazendo, mas nunca faz nada. Afaste-se da pressão de ser barulhento sobre sua jornada. Quanto mais silencioso o seu progresso, mais real ele se torna. Quanto mais silencioso o esforço, mais sólido o crescimento. Você não precisa dizer que está trabalhando. Deixe os resultados deixarem isso claro. Todo dia você tem uma escolha: voltar para o conforto ou agir mais uma vez. Cada dia duro que você sobrevive cria mais resistência. Cada vitória silenciosa constrói confiança. Cada passo dado sem precisar contar te aproxima da versão mais sólida de você. Alguém que vive com propósito, não por atenção. Essa vida não é sobre ser visto trabalhando, é sobre fazer o trabalho e deixar que ele te transforme. Quanto menos você fala, mais você faz. E quanto mais você faz, mais você cresce. E esse crescimento se torna inquestionável. Não porque você disse que mudaria, mas porque você mudou. Haja hoje, depois amanhã e no dia seguinte, sem anunciar, sem justificar, apenas apareça, dia após dia, em silêncio, com consistência. Quem tem o mesmo caminho, e o único tempo que importa é o seu. Mas você só entende isso quando para de tentar se provar, quando decide crescer quieto, sem precisar de permissão, sem buscar validação. O silêncio protege o seu processo, te dá espaço para respirar, para refletir, para errar sem medo de estar fracassando diante de uma plateia. E isso é importante, porque crescer é bagunçado. Tem dias bons e dias confusos, mas todos contam. E quando você se permite viver isso, sem ter que mostrar para ninguém, você constrói uma força diferente. Uma força que não depende de elogios para continuar.
potência. E veja como tudo começa a mudar. Não de uma vez, não em público, mas lá dentro, onde realmente importa. Capítulo 6. Melhore em silêncio e confie no seu ritmo. Melhore em silêncio e confie no seu ritmo. É assim que se constrói uma mudança que dura. Não no barulho, não na pressa, mas no processo silencioso e constante de se tornar melhor. Não se trata de ser mais rápido que os outros, nem de seguir o tempo de ninguém. Trata-se de agir com intenção e não com pressão. Melhorar porque você decidiu que merece mais do que tem hoje, e não porque precisa ser visto fazendo isso. O mundo se move rápido. Todo lugar que você olha, alguém está mostrando progresso, rotina, resultado. E se você não tomar cuidado, vai começar a se sentir atrasado. Mas atrasado em relação a quem? Quem disse que você está ficando para trás? Quem criou esse relógio? A verdade é que ninguém... Melhorar em silêncio não é desinteresse. É foco. É maturidade. É parar de correr atrás de barulho e começar a construir algo real. E progresso real leva tempo, paciência, esforço. Muitas vezes ninguém vai ver, mas você vai sentir. No foco, nas decisões, na forma como você começa a agir diferente. Você cresce quando para de correr, quando para de comparar seu começo com o meio dos outros, quando deixa de forçar o resultado e começa a confiar no processo. Sua vida tem um ritmo. Encontre, siga, respeite. Não existe troféu para quem corre mais rápido, mas existe pequeno. Você sabe o quanto está dando de si. E isso basta. Melhorar em silêncio te dá controle. Você não depende de ninguém te lembrar o que fazer. Não baseia seu valor em curtidas. Você faz o trabalho porque isso faz parte de quem você está se tornando. É isso que faz o crescimento durar. Não pode ser tirado de você, porque fui conquistado. Vai ter dias lentos. Vai parecer que nada mudou, mas está mudando. Todo dia que você escolhe o esforço em vez do conforto, algo em você paz para quem está mais centrado. Existe força em aparecer todo dia, no seu tempo, na sua frequência. Confie no seu ritmo. Isso é respeitar onde você está agora. É parar de se culpar por não estar mais à frente. É celebrar cada passo, mesmo os pequenos, porque eles importam. Cada hábito novo que você sustenta, cada dia que você não desiste, cada momento em que continua sem precisar contar para ninguém, isso é evolução. Isso constrói uma base que não quebra quando as coisas apertam. Muita gente desaba não porque é fraca, mas porque tenta mudar tudo de uma vez. Quer transformar em uma semana, ter resultado em poucos dias. E quando isso não acontece, perde a fé, desiste. Mas os que vencem sabem, não é sobre velocidade, é sobre resistência. Eles colocam o esforço dia após dia e deixam o resultado chegar quando estiver pronto. Eles não precisam provar nada, eles apenas continuam. É fácil querer tudo para ontem, mas o que você constrói rápido, quebra rápido. Construa devagar se for preciso, mas não pare. O que importa é que todo dia você esteja fazendo algo que te puxe para frente. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pequeno, você evolui. Você se torna mais paciente, mais focado, mais capaz.
mesmo sem perceber de imediato. É por isso que você precisa confiar no seu ritmo. Acreditar no que está construindo, principalmente quando tudo estiver em silêncio. Você não deve atualizações para o mundo. Não precisa explicar por que está mudando. Apenas continue. Os que têm que notar vão notar. Mas quando isso acontecer, você já não vai precisar disso, porque você já terá algo muito mais valioso. Autorrespeito, com privacidade e com persistência. Continue melhorando e confie. Cada passo, por menor que pareça, está te levando para um lugar melhor. Não rápido, não barulhento, mas real. Capítulo 7. Mantenha o foco no seu caminho e ignore as opiniões. Mantenha o foco no seu... E isso só nasce de uma coisa: fazer o trabalho quando ninguém está vendo, quando é desconfortável, quando não tem ninguém te incentivando. Se está esperando o momento ideal para ir com tudo, pare. O momento é agora. Comece de onde você está. Use o que tem, siga no seu tempo e faça em silêncio. Não porque você está escondendo, mas porque está focado. Porque sabe que o que você está construindo não precisa ser gritado. Precisa ser feito. Você vai perceber que está evoluindo quando suas ações virarem rotina, você parar de se convencer a fazer o certo e apenas fizer. Faltar sua rotina e parecer estranho. A disciplina virar o seu novo normal. Esse tipo de mudança não vem com pressa. Vem com tempo, com esforço, com silêncio. E se escorregar, levante, sem drama, sem recomeçar com um discurso. Só volte para o seu ritmo. Um passo de cada vez. É só isso que você precisa. Existe algo poderoso em quem não precisa ser visto para continuar. Em quem não depende de aplauso. Em quem trabalha mesmo em dias ruins. Isso não é fraqueza. É resistência. E ela é construída no silêncio todo santo dia. Sua jornada é sua. Você define o ritmo. Você decide a intensidade. Você escolhe como ela vai ser. Então escolha com paciência o caminho e ignore as opiniões. Essa é a mentalidade que protege sua paz, fortalece sua clareza e te leva aonde você realmente quer chegar. Você não consegue andar para frente olhando para os lados o tempo todo. Você não constrói algo grande ouvindo cada voz ao redor. O mundo é barulhento. Sempre vai ter alguém com algo para dizer. Alguns vão questionar, outros vão e seguir firme. Opinião não constrói habilidade. Opinião não estuda por você. Opinião não acorda cedo no seu lugar. Opinião não faz sacrifício. Quem faz tudo isso é você. Então por que deixar que palavras de quem não faz nada te vão duvidar? Muitos nem vão entender o que você está fazendo. E tudo bem. Não é seu trabalho convencer ninguém. Seu trabalho é manter o foco no que importa. Quando você decide levar sua vida a sério, a resistência vem. Não só de dentro, mas das pessoas ao redor. Vão tentar te puxar de volta. Vão fazer piada da sua disciplina. Vão te dar conselhos baseados nos medos deles, não na sua visão. Se você não estiver atento, começa a se adaptar aos outros. Começa a andar mais devagar para ninguém se incomodar. Começa a duvidar de si.
começa a procurar aprovação e é aí que perde o ritmo. Começa a diluir seu esforço para se encaixar nas expectativas deles. Mas você não precisa ser compreendido por todo mundo. Precisa ser compreendido por si mesmo. Você tem que saber o que quer e por que quer. Essa clareza interna vale mais do que qualquer opinião externa. Você não deve explicações por escolher crescer. Não precisa fazer sentido para quem está parado. Se a pessoa não vive sua vida, a opinião dela não deveria guiar sua direção. Ficar focado significa proteger sua mente, filtrar o que merece sua atenção. Cada vez que você para responder críticas, para provar algo, você tira tempo e energia do que realmente importa. Você desacelera seu progresso para vencer debates que não vão te levar a lugar nenhum. Deixe falarem. Deixe questionarem. Deixe tentarem adivinhar. Você tem um caminho para seguir e não pode se distrair. Você não nasceu para agradar todo mundo. Não veio para viver dentro do padrão dos outros. Se sua visão é clara, se suas intenções são honestas, continue. Continue melhorando. Continue construindo. Continue aparecendo. Você não precisa da permissão do mundo para crescer. Precisa de coragem para ignorar o barulho que te impeçam de construir tudo. Nem todo mundo vai gostar da forma como você age. Nem todo mundo vai respeitar seus limites. Alguns vão preferir o seu eu antigo, aquele que dizia sim para tudo, aquele que se escondia, aquele que se misturava. Mas você não se limitar. Se escolher distração, vai ficar travado. Mas se escolher disciplina, se escolher sua visão, vai estar aqui para ficar igual. Você está aqui para crescer. E crescer, às vezes, significa andar sozinho. Significa sustentar suas decisões quando todo mundo duvida. Significa confiar na sua visão, mesmo quando ninguém mais vê. E tudo bem. O crescimento é diferente para cada um. O que faz sentido para você pode parecer estranho para os outros, mas não precisa parecer certo para eles. Precisa parecer certo para você. Você não tem obrigação de carregar a insegurança alheia. Você está fazendo sentido para o seu eu do futuro, e essa versão sua vai te agradecer por manter o foco, por não ceder, por não depender de aplauso. O mundo respeita resultados, não justificativas. Foque na sua rotina, nos seus hábitos, na pessoa que está se tornando. As vozes externas vão ficando mais fracas à medida que você se mantém firme. A dúvida desaparece quando os resultados começam a falar por você. E as opiniões que pareciam pesadas perdem o poder quando você percebe que nunca foram sobre você. Muita gente projeta os próprios medos quando vê alguém fazendo o que elas nunca tiveram coragem. E aí criticam, não por você, mas porque se sentem ameaçadas. Não leve para o pessoal. Continue trabalhando. Você não foi feito para seguir a multidão. Não nasceu para viver em repetição. Você tem uma missão, uma direção, um caminho que é só seu. E quanto mais você honra esse caminho, mais forte você se torna, mais foco você ganha, mais disciplina você constrói, mas tudo começa a se alinhar. Mas tudo isso depende de uma coisa: a sua capacidade de se manter centrado. Mesmo quando falarem, e vão falar, vão te entender errado, vão rir, vão dar conselhos que você não pediu, mas não vão ver as noites em claro, nem vão sentir a pressão que você carrega, nem vão entender as batalhas internas que você enfrenta calado. Quem está nessa jornada é você.
Quem faz o esforço é você. Então não entregue o controle da sua vida para quem não está fazendo o trabalho. Foco é escolha. Todo dia você escolhe o que vai romper barreiras, vai construir algo real. E quando os resultados chegarem, eles vão chegar porque você permaneceu fiel a agradar. Então desligue o ruído, ignore as opiniões. Corte conversas desnecessárias. Deixe suas ações responderem. Deixe seu crescimento ser a resposta. Você não está aqui para ser popular. Está aqui para ser grande. E grandeza exige foco, exige ignorar os comentários, ignorar comparações, exige fazer o que é certo mesmo que ninguém perceba. Mantenha os olhos nos seus objetivos. Mantenha sua rotina ajustada. Mantenha sua mente blindada. Se alguém não te ajuda a crescer, a opinião dessa pessoa é só ruído. Fique focado, cabeça baixa, trabalho em silêncio. Haja com propósito. E quando os frutos vierem, você vai ver. As opiniões já nem importam, porque você vai saber exatamente quem se tornou. Vai lembrar do esforço, vai reconhecer a disciplina e vai perceber: ter ficado focado foi a melhor decisão da sua vida. Capítulo 8. Enfrente suas lutas sozinho e cresça com elas. Não porque você queira provar algo, e não porque você tenha que fazer tudo sozinho para sempre, mas porque há algo poderoso em enfrentar seus momentos mais difíceis sem procurar alguém para carregar o peso por você. Onde o crescimento começa? O crescimento começa quando você para de fugir da dor e começa a aprender a caminhar por ela. Não há atalhos. As lições que você realmente precisa na vida não virão de livros ou conselhos. Elas virão do que você sobrevive por conta própria. Quando você passa por momentos difíceis, é fácil olhar para fora, culpar o mundo, esperar que alguém perceba que você está sofrendo. Mas a verdadeira força é construída quando você olha para dentro e decide assumir o controle do que pode, mesmo que seja apenas sua atitude, seu próximo passo ou seu foco. A solidão necessária da luta. As pessoas dirão que entendem, mas ninguém sente a sua luta da mesma forma que você. Ninguém mais carrega o peso exato que você carrega. É por isso que depender demais dos outros não o ajudará a construir a força necessária para o próximo nível de sua vida. A verdade é que a maior parte do seu crescimento virá dos momentos em que você sente vontade de desmoronar, mas não desmorona. Dos momentos em que você quer desistir, mas escolhe seguir em frente de qualquer maneira. Esses momentos o moldam. Eles testam do que você é feito. Eles expõem suas fraquezas, mas também lhe dão a chance de construir algo mais forte em seu lugar. Você para de fingir, para de falar. Não há nada de errado em pedir ajuda quando realmente é necessário. Mas algumas fases da vida exigem silêncio. Elas exigem que você sente com a luta e descubra o que ela está tentando lhe ensinar. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem todo colapso precisa de uma plateia. Alguma dor está lá para lhe mostrar algo sobre você mesmo, que você nunca teria visto de outra forma. Você não se torna mais forte evitando a tempestade. Você se torna mais forte aprendendo a permanecer no meio dela e não ceder. Quanto mais você depende dos outros para consertar o que está quebrado dentro de você, mais tempo leva para construir a resiliência que seu futuro exige. Você nem sempre terá pessoas ao seu redor, nem sempre receberá o apoio que espera, mas você sempre terá suas escolhas. Você sempre terá sua capacidade de decidir como responder. É aí que está seu poder. É aí que o crescimento começa, quando você diz: isso é difícil, mas não vou deixar que me pare. Abraçando o desconforto para crescer. A maioria das pessoas evita o desconforto. Elas o entorpecem, se distraem, mas se você quer crescer,
Você tem que sentar-se com ele, senti-lo, deixá-lo revelar as áreas que você tem ignorado, os maus hábitos, o pensamento fraco, a preguiça emocional. As lutas tiram tudo isso, elas o deixam face a face com a sua verdade. E quando você enfrenta essa verdade sozinho, você muda de maneiras que nenhum caminho fácil poderia ter preparado. Força em vez de simpatia. Lidar com suas lutas em silêncio não significa sofrer em segredo. Significa escolher a força em vez da simpatia. Significa usar sua dor como combustível, não como desculpa. Significa parar de procurar alguém para resgatá-lo e começar a se tornar o tipo de pessoa que pode se resgatar. Essa mudança é onde o verdadeiro crescimento começa. Você se torna mais do que apenas alguém que superou algo. Você se torna alguém que se tornou melhor por causa disso. Retomando o controle. Quando você para de procurar alguém para culpar e, em vez disso, procura o que pode controlar, você recupera seu poder. Você começa a construir rotinas que o tornam mentalmente mais forte. Você começa a controlar seu ambiente. Você para de perder tempo se explicando e começa a usar esse tempo para reconstruir sua mente. A luta pode ser barulhenta, mas a sua disciplina tem que ser mais alta. O mundo exterior pode ser caótico, mas o seu foco tem que permanecer intacto. Você aprende a conversar consigo mesmo com uma voz mais forte. Você aprende a se encorajar quando não há mais ninguém por perto para fazer isso. Você aprende a continuar sem esperar que alguém o verifique. Para de rir-me fazer esse trabalho. Mas aquelas que fazem, elas se movem diferente. Elas caminham com um tipo de força silenciosa que não pode ser falsificada. Quando as coisas desmoronarem, você será tentado a desistir. Você vai querer pegar o caminho mais fácil. Mas você tem que se perguntar: o que a minha versão mais forte faria agora? Do que meu eu futuro se orgulharia? Então, faça isso, mesmo que seja difícil, mesmo que você se sinta sozinho, porque esse é o trabalho que constrói caráter. É isso que separa aqueles que crescem daqueles que ficam presos. As pessoas não crescem quando é fácil, elas crescem quando é escuro, quando o caminho não está claro, quando elas estão inseguras e com medo, mas continuam aparecendo de qualquer maneira. Você melhora quando para de reclamar e começa a assumir a responsabilidade por tudo: seu tempo, suas escolhas, sua atitude, seus hábitos. Essa é a verdadeira batalha e é uma que você tem que enfrentar por conta própria. Deixe a dor lhe ensinar. Você não precisa anunciar sua luta. Você não precisa provar que é forte. Apenas continue aparecendo silenciosamente, consistentemente. Deixe os dias difíceis moldá-lo. Deixe a dor lhe ensinar. Deixe o silêncio construir seu foco. É nesse espaço onde ninguém está olhando, onde ninguém está verificando, que você desenvolve a garra que transforma a luta em força. E quando você sair do outro lado, perceberá que não precisava de aplausos, não precisava de atenção, você só precisava acreditar na sua capacidade de continuar. Você se carregará diferente, não mais alto, mais forte, porque saberá o que foi preciso. Você se lembrará dos dias em que quase desistiu, mas não desistiu. As noites em que chorou, mas ainda se levantou pela manhã. A pressão que enfrentou, mas escolheu superar em vez de fugir. A industibilidade que surge da luta. As lutas não vão parar de vir. A vida não se tornará subitamente fácil, mas você se tornará mais difícil de quebrar. E isso importa mais do que tudo. Porque uma vez que você sabe que pode sobreviver ao pior, sem perder sua motivação, nenhum desafio pode assustá-lo. Nenhum revés pode detê-lo. Você se construiu por dentro, e esse é o tipo de crescimento que dura para sempre. Não dado, mas ganho. Não compartilhado, mas vivido. Lide com suas lutas sozinho e cresça com elas. Não por elogios, não por simpatia, mas pela versão de você que está esperando do outro lado da dor. Mais forte, mais inteligente, mais afiada e pronta para mais. Capítulo 9.
Deixe seus resultados mostrarem o que você tem feito. Essa é a mentalidade de alguém que não precisa mais. Eventualmente, sua vida começa a mudar. Não porque você disse que mudaria, mas porque você fez acontecer. Silenciosamente, no seu tempo, nos seus termos. A força do silêncio nas ações. As pessoas que passam menos tempo falando são frequentemente as que estão fazendo mais, porque sua energia está indo para o trabalho, não para provar que estão trabalhando. Chega um ponto em que você percebe que falar sobre seus objetivos não o faz avançar. Pode ser bom por um momento, mas não cria resultados. Você pode compartilhar o que está planejando, pode explicar o que quer fazer, mas nada realmente muda até que você se sente, se concentre e comece a construir, passo a passo. E a verdade é que as pessoas não se lembram de seus planos, elas se lembram do que você termina, do que você constrói, do que você realiza. Então pare de tentar parecer impressionante e concentre-se em se tornar eficaz. Disciplina silenciosa e confiança interna. Há uma disciplina que vem de fazer o trabalho sem precisar ser visto. Há uma confiança que cresce quando você sabe que tem se esforçado, mesmo quando ninguém percebe. Esse tipo de disciplina é raro. A maioria das pessoas está ocupada se exibindo, elas querem ser conhecidas por algo antes de terem feito qualquer coisa. Mas se você quer construir uma vida que dure, foque em suas ações, não em sua imagem. O que mais importa não é o que as pessoas pensam que você está fazendo, mas o que você realmente realiza. Você não precisa explicar por que tem estado distante. Você não precisa justificar sua agenda. Você não deve a ninguém um cronograma. Apenas mantenha a cabeça baixa e faça o trabalho todos os dias. Quando estiver cansado, quando for chato, quando ninguém se importar. Porque os resultados vêm da repetição, da estrutura, de fazer as mesmas coisas repetidamente até melhorar, até ficar mais forte, até que seus resultados não possam mais ser ignorados. A transformação que não precisa de anúncios. E quando esse dia chegar, quando os resultados começarem a aparecer, será óbvio. As pessoas notarão a mudança, elas perguntarão o que aconteceu, mas nessa altura a resposta será clara. Você tem trabalhado. Não de vez em quando, não quando era conveniente. Todos os dias, sozinho, sem distrações, sem a necessidade de ser visto. Isso é o que cria a transformação. A maioria das pessoas não dura tanto tempo. Elas se desanimam quando ninguém percebe o seu progresso. Elas querem resultados rápidos e elogios rápidos, mas resultados duradouros levam tempo. Eles requerem sacrifício. Você pode perder coisas, pode ser mal entendido, mas esse é o custo de construir algo real. E se você leva sua vida a sério, pagará esse preço sem reclamar, mas convencer ninguém. A vitória real é silenciosa. A vitória real é quando você não sente mais a necessidade de falar sobre o que está construindo. Quando você está tão focado em fazê-lo que tudo o resto se torna ruído. É aí que seu tempo se torna valioso. É aí que seus hábitos ficam afiados. É aí que sua vida começa a mudar de planejar para produzir. E você descobrirá que as pessoas que antes o questionavam acabarão por respeitá-lo. Não porque você tentou impressioná-las, mas porque seus resultados as forçaram a isso. Não se trata de se exibir, se trata de subir de nível em silêncio e deixar os resultados falarem. As pessoas que importam verão, e as que não importam não conseguirão ignorar. Resultados são mais altos que promessas. Eles falam quando você permanece em silêncio. Eles provam o que suas palavras nunca poderiam, porque qualquer um pode falar sobre potencial, mas só alguns têm a paciência e a disciplina para transformar o potencial em prova. Então pare de tentar perder tempo se explicando. Comece a usar esse tempo para executar. Desligue o ruído. Concentre-se nas pequenas coisas que o impulsionam. Mantenha seu progresso para você mesmo, não porque você está se escondendo, mas porque você é sério. Porque você sabe que aparecer e fazer o trabalho é mais poderoso do que tentar convencer as pessoas de que está fazendo isso. Quanto mais você age, menos você precisa falar.
Eventualmente, as pessoas verão as mudanças em sua mentalidade, sua atitude, seus resultados, sua vida. E a essa altura, elas não precisarão que vejam. Você já saberá. Você verá em sua disciplina diária, você o sentirá na força que construiu, você o carregará na forma como fala, como se move, como vive. O esforço silencioso e duradouro. O esforço silencioso sempre compensa. Só que leva mais tempo, mas também dura mais. Não há pressão quando você para de se apresentar para as pessoas. Não há estresse quando a sua única competição é quem você era ontem. E não há dúvida quando você tem se dedicado todos os dias, mesmo quando não foi fácil. Essa é a parte que ninguém vê. Essa é a parte que eles não postam. As longas horas, as manhãs cedo, as distrações ignoradas, os dias em que você perseverou, mesmo que sentisse vontade de desistir. Mas tudo se soma, e com o tempo se transforma em algo que ninguém pode negar. Deixe seus hábitos falarem, deixe sua consistência fazer a declaração, deixe seu crescimento ser a resposta. Você não precisa defender sua ética de trabalho. Você não precisa explicar suas prioridades. Continue aparecendo, continue construindo, continue melhorando. E um dia seus resultados se tornarão tão claros, tão fortes, tão óbvios, que ninguém nunca terá que perguntar o que você tem feito. Elas saberão, porque isso no esforço, na ação, na sua missão. E quando chegar a hora certa, seus resultados falarão, e dirão tudo o que precisava ser dito. Capítulo 10. Vença grande sem anunciar um único movimento. Vencer grande sem anunciar um único movimento, isso não é apenas estratégia, é maturidade, é foco. É entender que o sucesso real não precisa de um palco. Quanto mais você cresce, mais percebe que o mais barulhento na sala é frequentemente o que menos faz. E os silenciosos, os focados, eles não estão transmitindo, não estão buscando atenção. Eles estão executando, eles estão fazendo pequenos movimentos diários, eles estão fazendo o que precisa ser feito sem compartilhar com o mundo. E quando os resultados vêm, eles chegam com força, com profundidade e com uma clareza inegável. A quietude necessária para construir valor. Você não precisa contar a ninguém no que está trabalhando. Você não precisa explicar por que ficou quieto, por que não está mais por perto, por que não está postando como antes. Se você leva a sério a construção de algo valioso, sua saúde, suas habilidades, suas finanças, seu caráter, então o processo exige quietude. Porque quanto mais você se concentra em contar, menos tempo e energia você tem para fazer. E fazer é o que separa os faladores dos vencedores. Recompensa interna versus atenção externa. A maioria das pessoas anuncia tudo. Elas estabelecem uma meta e imediatamente a compartilham. Elas iniciam uma nova rotina e querem que os outros percebam. Mas o problema com isso é simples. No segundo em que você anuncia, você dá ao seu cérebro uma recompensa que ele não ganhou. Parece progresso, mas nada realmente mudou. Você não terminou nada, você apenas recebeu atenção. E a atenção é um substituto pobre para a disciplina. Os vencedores sabem disso. É por isso que eles mantêm seu trabalho em silêncio e deixam os resultados entregarem a mensagem. Quando você vence em silêncio, a recompensa é interna primeiro. Você não está buscando aplausos, você não está pedindo validação. Você está focado. Você está perseguindo o padrão que você estabeleceu para si mesmo, não a aprovação de uma multidão que mal sabe o que você está sacrificando. Isso é poder, porque agora você está trabalhando com propósito, não com pressão. Você está motivado por sua própria missão, não por quem está assistindo. O crescimento inegável que se revela. E quando tudo estiver feito, quando finalmente você tiver sucesso, quando o seu corpo estiver mais forte, sua mente mais afiada, sua vida mais estável, não há necessidade de anúncios. A mudança será vista, será sentida, será respeitada. Não porque você a forçou, mas porque é inconfundível. O crescimento aparece. Você não se mostrará a ninguém. Não porque também aprende a lidar com o sucesso com humildade. Elas não estão nisso para se exibir.
Elas não estão tentando provocar ciúmes ou provar que alguém está errado. Elas amadureceram além disso. Elas sabem que a recompensa é o próprio progresso, a liberdade, as opções, a confiança. Quando você ganha algo through esforço privado, você não sente a necessidade de jogar na cara de ninguém. Você apenas continua avançando, calmo e focado. Você não deve a ninguém um detalhamento de como chegou aonde está. Você não precisa explicar quanto tempo levou, quão difícil foi ou que você abriu mão. Essa parte da sua jornada pertence a você. As longas noites, as manhãs cedos, os contratempos, as vitórias silenciosas, essas são pessoais. Você construiu em silêncio e a recompensa é sua para desfrutar com paz. O silêncio como escudo e disciplina. Vencer grande sem dizer uma palavra também protege o seu futuro, porque quando as pessoas não sabem o que está por vir, elas não podem interferir, elas não podem falar dúvidas nos seus planos, elas não podem distraí-lo com opiniões, elas não podem sabotar o que não vem. Seu silêncio se torna seu escudo. Enquanto outros estão se exibindo e buscando validação, você está trabalhando no escuro, permanecendo centrado, focado e construindo algo que não pode ser desfeito pelo barulho. E o silêncio constrói disciplina. Quando você não fala sobre cada passo, você aprende a confiar em